Boa noite a vocês. Obrigada, né, por estarem aqui dividindo essa live comigo. Vamos para a parte técnica. Acho que está todo mundo se escutando bem, certo? Sim, tá tudo ótimo. Para mim tá ótimo. Também o vídeo, para mim, está excelente. Bom, então vamos conversar, pessoal, com esse tema hoje super sério. E eu acredito que as pessoas que vão entrar aqui, que entrarão, vão sair com a cabeça um pouquinho diferente, né? Com algumas ideias, conceitos que vocês vão agregar nessa live. Ok? Posso Bora, apresentar? partiu. Então vamos lá. Bom, gente, boa noite a todo mundo que está participando. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho infantil e eu tenho a honra de dividir essa live com duas pessoas, dois super profissionais. A Ana Maria Vila Real, ela é procuradora do trabalho e coordenadora da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente do Ministério Público do Trabalho. Ela foi agraciada já com o Prêmio de Direitos Humanos do Distrito Federal por ter idealizado e implantado o projeto de aprendizagem profissional em unidades de internação do Distrito Federal. É uma honra, Ana. Muito obrigada. Eu queria muito fazer essa live com você. Estou muito feliz, viu? E o Obrigada. doutor Felipe Forte, ele é médico ebiatra. Staff da equipe NESA UERJ, coordena o programa Aquarela, que trata de saúde da população trans e não binária. Atua aí fortemente na saúde da criança e do adolescente. E eu vou soltar, tá, Felipe? É licenciado em dança. Eu adorei essa parte. Seja bem-vindo. Muito Obrigado. bom. E para quem está entrando, porque seguem esses dois mega profissionais, eu sou Flávia Dornelas Furkovski, eu sou titulada em Medicina da Família e da Comunidade, tenho especialização em Medicina Nuclear e venho trazendo temas sobre questões sociais que eu considero bastante importantes. E, gente, muito obrigada, então. Boa noite para vocês. Querem falar alguma coisa aí já agora nesse vídeo? Então, Flávio, eu queria agradecer o convite, né, te parabenizar por escolher temas assim, sempre tão relevantes, né, para a sociedade. A temática do trabalho infantil é uma temática invisibilizada, na verdade, o próprio trabalho, como trabalho infantil, né, invisibilizado pela sociedade. Então, acho importante a gente trazer esclarecimentos, informações sobre essa violação de direitos humanos que é o trabalho infantil. Então, só parabenizar, dizer que é uma honra estar aqui com o doutor Felipe também, né, pediatra, então, que trata de crianças, né, adolescentes, né, são adolescentes, né, sobretudo. E dizer que é uma honra, então, estar participando aqui desse evento com dois médicos, na verdade, né? Uma médica e um médico, que a gente, todo mundo fala muito assim, trabalho infantil, que é frescura, que é mimimi, né? Mas a idade mínima para o trabalho, ela tem uma razão de ser, né? Então, crianças e adolescentes são pessoas de peculiar, condição peculiar de desenvolvimento, né? Vocês médicos conhecem muito bem essa condição, né? Então, acho que é importante estar tratando aqui esse tema com especialistas, né? Muito bom estar aqui. Obrigada, viu? Muito obrigada, Felipe. Muito obrigado também pelo convite. Enfim, acho que vai ser um super prazer a gente poder conversar sobre isso e conversar com a Ana também, né, que é procuradora. Então, assim, acho que vai ser um papo super especial, muito enriquecedor. E ressaltar, assim, que se a questão do trabalho infantil já é tratado desse jeito mesmo, como você falou mesmo, né, Ana? Assim, a coisa do mimimi, não sei o quê, né? Enfim, acho que a gente tem uma romantização em volta do trabalho. Acho que mais ainda em relação ao trabalho juvenil, sabe? Quando é um adolescente, um pouquinho mais velho ainda que trabalha mesmo, não estando ainda dentro, né, não estando dentro das todas as conformações que são necessárias para que um jovem possa trabalhar, né? Ainda é mais romantizado ainda, é mais estigmatizado ainda do que o trabalho infantil, né? Eu acho que o jovem, o adolescente, é ainda mais invisibilizado do que a criança, sabe? Enfim, bora discutir isso. Bora discutir. Bem, então vamos lá. As crianças e os adolescentes, né, que exercem alguma atividade, exercem um trabalho, elas são muito uns trabalhadores invisíveis. E é bem isso daí que o Felipe estava falando, né? São pessoas que não estão sob um controle e muito também camufladas por uma situação econômica que elas pertencem. Então, hoje nós vamos agora entrar nos mínimos detalhes falando a respeito dessa questão jurídica, na questão de saúde. E, Ana, seu vídeo aí tá
Tá carregando. Tá para você também, Felipe? Tá um Acho que pouquinho. travou, né? Às vezes acontece, né? Acontece. Ah, eles já me orientaram, às vezes até tirar um pouquinho, por um tempo, o comentário, sabe? Sim, às vezes os Porque. comentários eles Ai, pesam um pronto, Ana, pouquinho, né? voltou. Ó, voltou. Voltou. Isso. Pronto. Então vamos começar do início. Ana, me escuta. Me escuta, Ana? Ana? Ana, me escuta? É, não. Ana, me escuta. Vamos começar assim, câmbio, câmbio. É. Eu tô te Ana? ouvindo super bem. Eu tô te ouvindo super bem. Eu também tô. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Ela está dizendo que não escuta. Ana, ótimo, ela saiu e entrava novamente. Deixa eu só tentar aqui mais uma questãozinha, que aí a gente já chama e qualquer coisa, Felipe, eu já vou te. Eu já vou conversando com você antes de conversar com ela, pode ser? Claro. Ó, pronto, voltou. É que entrou uma Ok. ligação aqui no meu telefone. Aí... Tá. Essas coisas acontecem, né? O bom da live é isso, que é tudo meio que imprevisto, né? Às vezes entra pessoas na internet, não tem problema não. A gente volta e eu passo a pergunta para outra pessoa e isso vai fluindo, tá bom? Então vamos lá. Ana, para todo mundo entender, explica para a gente o que é o trabalho infantil e qual é a faixa etária das crianças e adolescentes que mais estão aí vinculadas ao trabalho infantil. Flávia, o conceito de trabalho infantil nos países está muito ligado à questão da idade mínima para ingresso no mercado de trabalho. Então, nós temos uma legislação no Brasil que estabelece a idade mínima para começar a trabalhar, como a de 16 anos, né? A idade mínima para ingresso no mercado de trabalho é 16 anos, salvo como aprendiz a partir de 14 anos, né? Então, antes de 14 anos, não pode ter nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de trabalho. Entre 14 e 16, como aprendiz, né? O chamado jovem aprendiz, adolescente aprendiz, ou até equivocadamente menor aprendiz, né? Que é o mais comum, mais utilizado, ter mais utilizado. Então, é um contrato especial de trabalho, né? Não é uma coisa informal, né? Tipo assim, o menino vai ali trabalhar com o tio na oficina de 14, 16 anos, vai ser como aprendiz, ficar tá olhando, aprendendo aos poucos o ofício, não. Ele é um contrato de qualificação profissional, triangular, em uma empresa contratante e uma entidade qualificadora ministrando a qualificação profissional, né? E entre 16 e 18 anos, o adolescente já pode trabalhar, porém sob condições protetivas, né? Não pode trabalhar um trabalho noturno, perigoso, insalubre, ou em qualquer outra condição, ou pela natureza da atividade, possa colocar em risco a saúde, a segurança, a moral do adolescente, né? Então, temos aí o trabalho protegido nessa faixa etária, que chamamos de trabalho protegido, né? Então, esse é o marco do trabalho infantil do Brasil. Idade mínima de 16 anos e numa condição muito especial, né? Uma hipótese excetiva, a partir dos 14 anos como aprendiz. Certo. Eu andei dando uma estudadinha e vi que a idade das pessoas que mais frequentemente trabalham estão na faixa de 14 a 17 anos. E nós, médicos, a gente aprende, né, a lidar, principalmente o pediatra, com essa fase de crescimento e desenvolvimento do ser humano. Então, eu gostaria, doutor Felipe, eu posso não falar doutor, gente? Não, às vezes vem o doutor... Claro, por favor, até porque, vou te dizer, eu não tenho doutorado. Nem eu. Então, assim... mas sabemos que as nossas áreas podem ser chamadas de doutor, independentemente. Enfim. Enfim, isso não é outro tema. Felipe, fala pra gente, por favor, quais as habilidades, qual a defasagem, né? Na verdade é o seguinte, a criança, os adolescentes nessa faixa etária, o que teoricamente elas têm que estar se desenvolvendo e poderiam perder com o trabalho? Pois é, acho que isso é uma coisa importante, né, que até a Ana falou no início, né, assim, não é à toa que existem essas determinações, as legislações, né, enfim, as leis, né, não são feitas à toa, né, principalmente essas leis que protegem crianças e adolescentes, né, uma galera que estuda, que rala, que pensa, né, o porquê das coisas, né, não é uma coisa aleatória, então acho que isso é importante a gente entender. E aí, o que a gente sabe que, claro, né, crianças e adolescentes estão num processo de desenvolvimento, né? Eles estão se desenvolvendo, né? Então tem uma maturidade cerebral, emocional, social, cognitiva, né? Que ela precisa estar sendo lapidada o tempo inteiro, né? Então por isso que é muito importante, né? Assim, e é uma legislação também, crianças e adolescentes estarem na escola obrigatoriamente, né?
essa condição do trabalho também, por exemplo, né? Ele tem que estar vinculado sempre à escola, né? Assim, nessas condições especiais aí que a Ana falou, o jovem ou adolescente não podem estar trabalhando em detrimento de não estar na escola, por exemplo, né? Pode estar tudo regulamentado direitinho, mas não estar na escola não é possível, né? Então, porque a gente sabe que existe um desenvolvimento importantíssimo nesse momento, né? O cérebro, até 21 anos, aliás, ele está em intensa remodelagem, né? Reconexões cerebrais. Então, se você não está, nesse momento da sua vida, num lugar onde existe brincadeira, diversão, lazer e aprendizado, a gente já está perdendo, né? Então, por isso, acho que existe também, né, essa coisa do jovem aprendiz, né? Porque é importante também que, se ele tiver nessa condição de trabalhar nessa tenra idade, que é de 14 a 16 anos, ele tem que estar obrigatoriamente aprendendo um ofício, porque isso também vai ser lúdico, ele vai usar para suas conexões cerebrais, ele vai usar para o seu futuro, né? Acho que é importante a gente entender isso, né? O cérebro adolescente e infantil, ele é uma esponja que está se desenvolvendo e absorve tudo. Absorve tanto o afeto bom quanto o afeto ruim, quanto as coisas deletérias, né? Isso acho que é importante a gente entender. Com certeza. E agora, entendendo um pouquinho a respeito de quais os trabalhos as pessoas são mais dispostas, eu acho que a gente também vai conseguir fazer esse link, né? Ver qual a defasagem. Então, Ana, quais são os principais trabalhos que atualmente as crianças e os adolescentes são mais expostos? E uma outra pergunta, se durante essa fase agora da pandemia aumentou o trabalho infantil? Flávio, vou tentar gravar aqui as perguntas, mas eu queria pegar um gancho. É muito bom estar fazendo essa live com o Felipe, porque eu acho que ele traz o conhecimento do médico, né? Que talvez convença um pouco mais as pessoas, né? Que, assim, criança e adolescente, eles não são mini adultos, né? Tem toda uma razão científica, né? Por que criança e adolescente não pode trabalhar? Na verdade, o nosso ideal de nação, o ideal de sociedade é nenhuma criança não pode trabalhar, mas adolescente está trabalhando nem com 14 anos, nem com 15 anos de idade, né? Estarem só realmente fazendo atividades que possam desenvolver suas habilidades, suas potencialidades, né? Então, a gente fala que criança e adolescente tem direito a uma infância sem trabalho, né? E a gente fala, eu uso o termo trabalho infantil, se refere tanto a crianças quanto a adolescentes. Isso também é algo que gera, às vezes, uma certa incompreensão por parte da sociedade, que acha que trabalho infantil é só de criança, né? E não de adolescente, quando, na verdade, a Convenção sobre os Direitos da Criança fala que qualquer pessoa com menos de 18 anos de idade, né, é considerado criança para efeitos da legislação internacional. Então, embora o Estatuto da Criança e Adolescente ele fale que adolescente a partir de 12 anos, né, a expressão trabalho infantil ela é utilizada para se referir tanto a crianças quanto a adolescentes, né? Bom, em relação às suas perguntas de trabalho infantil, você aumentou na pandemia? Aumentou, a gente não tem dados estatísticos oficiais sobre isso, né? A gente tem uma pesquisa que foi feita na Unicef, pelo Unicef em São Paulo, numa comunidade que eles atendiam famílias pobres, e eles identificaram ali um aumento de 21 a 23%, né, do trabalho infantil nas famílias, ou seja, né, uma criança ou adolescente começaram a trabalhar nessa proporção de 20% depois da pandemia. Com relação à questão... desculpa, professor, que pergunta que você fez? Não, quais os principais tipos de trabalho que essas crianças e adolescentes exercem. Eu até vou pegar o gancho da nomenclatura, que eu estava conversando com o Felipe, que eu disse, médico e biatra. Inclusive, várias pessoas nem sabem, né, Felipe, o que significa biatra. É tão raro a gente achar o biatra. E ele virou para mim e falou assim, eu acho que infanto juvenil inclui mais. Ana, uma proposta aí, muda esse trabalho infantil para o trabalho infanto juvenil. Porque engloba, né? Jovem também, né? Ele varia um pouco, né? De 15 a 29 anos. Então, assim, fica confuso para as pessoas compreenderem, né? O trabalho de criança, adolescente, jovem, fica confuso, entendeu? Então, a gente usa o trabalho infantil realmente para se referir ao trabalho de crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos, claro, ressalvadas as hipóteses de proteção, de aprendizagem, claro, né? Entendi. Tá. Quais os tipos de trabalho? Mais comuns, né? Então, acho uma hipótese muito comum, que é absolutamente invisibilizada, é o trabalho infantil nas ruas, né? Assim, um dia eu estava aqui na OAB-DF conversando, e o pessoal, não, aqui no plano, né, Ana, não tem um trabalho infantil. Eu falei, como não? Nos sinais, né? O Felipe não é daqui, né? Acho que não conhece Brasília,
Mas você vai aqui nas finais, as pessoas estão vendendo, as crianças estão vendendo frutas, vendendo pano de prato, estão vendendo nos restaurantes. Então, o trabalho infantil na rua, ele é invisibilizado, ele é quase visto talvez como uma mendicância, não sei, né? E a exploração da mendicância é crime, por exemplo, também é considerado trabalho a mendicância, né? Então, assim, o trabalho infantil nas ruas é o mais comum, feiras, né? Vias públicas, né? É o mais comum. E a gente tem trabalhos infantis também que não são computados nem pelas estatísticas oficiais do IBGE. Por exemplo, trabalho infantil no tráfico de drogas, né? A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, que é trabalho infantil, porque é a mercantilização ali do corpo da criança, enfim, da relação sexual. Essas são duas formas de trabalho infantil muito comuns, né? O trabalho infantil no tráfico. Inclusive, a gente tem estatísticas, unidades de internação no Brasil estão abarrotadas de adolescentes, né, cumprindo medida por tráfico de drogas e não entram nas estatísticas oficiais como trabalho infantil. Então, o trabalho infantil nas ruas é muito comum, o trabalho infantil na agricultura, o trabalho infantil doméstico, que é aquele também é invisível, porque no âmbito da residência das pessoas, então a criança e a adolescente ficam muito isolados ali, ninguém sabe o que acontece naquele local. É outro também muito comum, né? Muito invisibilizado também. Acho que são essas formas mais comuns assim, de trabalho infantil. Eu acrescentaria no trabalho juvenil, que é um trabalho, inclusive, muito insalubre, que causa muitos problemas de saúde, que é o trabalho na construção civil. Que é muito comum dos meninos, né? E aí, meninos que já têm lá 16, 17 anos, têm uma força física boa, né? Para virar cimento e bater martelo, né? Empregar, enfim. Então, é um lugar onde eles se acidentam muito, 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 né? E é um lugar também de muito risco, né? Então, enfim. Trabalho agrícola, né? Também mexendo com aquelas máquinas, com material químico, né? Ana, até eu gostaria que você falasse para a gente, foi até uma própria reportagem sua que eu vi a gente falando sobre números, porque assim, a gente fala de trabalho infantil e nós não temos muita essa noção. Eu comecei a ter mais noção sobre esse assunto, Ana, foi com você, tá? Vendo seus posts, seguindo o post do Ministério Público do Trabalho. Então, né, isso me instigou uma curiosidade e então eu comecei a ler a respeito do assunto também. Com relação aos números, eu vi até uma reportagem sua que você disse assim, ó, que existem 46 mil notificações de agravo à saúde em função do trabalho infantil, na função do trabalho, né? Infantil, 27 mil graves e 279 fatais. Isso não foi nesse ano, né? Ou foi nesse ano mesmo, porque lá não falava a data. Não, esse número é de 2019, já foi até atualizado esse número, né? Já foram 200, no período de 2007 a 2020, já foram 290 acidentes fatais envolvendo crianças e adolescentes, mais de 29 mil acidentes graves envolvendo crianças e adolescentes e mais de 49 mil agravos, notificação de agravo à saúde, né? Então, os números já foram atualizados. Então, 290 acidentes fatais entre 2007 e 2020, a gente tem um médio de mortes de 23 mortes por ano, né? A pessoa pode pensar que é pouco, né? Não é pouco, porque assim, infância e adolescência, né? São valorosíssimas para a gente, como projeto de nação, como sociedade. E esses números do Ministério da Saúde do sistema, um sistema de notificação de agravo à saúde do Ministério da Saúde. Ele reconhece que há uma subnotificação imensa nessa área. Então, assim, esses dados eles são alarmantes, mas eles não revelam, né, não retratam a realidade que acontece no nosso país, sobretudo esses que tratam de acidentes fatais, né? Outro dia a gente teve um acidente fatal, não sei se vocês ficaram sabendo, é chocante, mas eu gosto de falar porque trabalhar mata adulto e quem dirá criança, né? Teve um acidente muito triste, eu até me emocionei, uma adolescente de 14 anos, trabalhava na Ilha de Marajó, no município de Melgaço, numa comunidade rural. Trabalhava com seu pai, que as pessoas também acham que trabalhar com pai e com mãe não tem problema, porque está sob a supervisão do pai e da mãe, como se a atividade não oferecesse risco, né, por si só. Ele trabalhava numa serraria, né, e na hora que ele estava colocando a madeira na máquina para serrar, ele caiu em cima da serra elétrica ligada, ele teve o corpo partido ao meio. E ele trabalhava com o pai dele, numa serraria, tinha 14 anos de idade. Então, assim, é só para ilustrar que o trabalho infantil mata muito, né? O trabalho infantil na rua, a gente tem muito caso de atropelamentos fatais, inclusive tivemos vários casos saíram na mídia ano passado, uns que causou muita comoção. Foi um adolescente lá de Espírito Santo,
que foi atropelado e morreu na hora. A gente tem outro caso de Campinas, que o menino ficou 60 dias internado de forma, né, em estado muito grave. Então, assim, eu estou trazendo aqui uns dados mais alarmantes para mostrar que o trabalho infantil ele é muito nocivo à criança e adolescente. Né? Assim, ele é realmente uma violação, para mim, é das mais graves que tem. Né? Claro que há escalonamento no trabalho infantil, a exploração sexual, para mim, de criança e adolescente, ela é a grave, porque viola a dignidade sexual, né, da criança. Acho que não tem nada mais assim, né, sacro, né, mais né, que ofenda a nossa subjetividade como, né, do que uma violação à dignidade sexual. Mas o trabalho infantil ele é muito nocivo, ele mata muito, além de roubar a infância, as vivências próprias daquela fase, né? O Rafael bem colocou, o lugar de criança está brincando, sonhando. Isso parece até que é uma retórica, mas não é. Isso assim, é quase que o óbvio, na verdade, né? Então ele tem que estar brincando, sonhando, construindo laços afetivos na escola, convivendo com a sua família, na comunidade, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas quando a gente vai para uma unidade de internação, você conhece os adolescentes ali, aqueles adolescentes não tiveram laços afetivos construídos, nunca construíram laços afetivos, né? Então, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Mas aí eles estão ali numa situação extrema já, né? Porque entraram no tráfico, ou enfim, né? Migraram para a trajetória infracional por outros motivos, mas você vai ver o contexto de vida deles, a maioria trabalhou, os mesmos dados também que estão no sistema penitenciário, né? A maior parte dos presos foi trabalhador infantil. Né? Então, assim, como que o trabalho infantil tira a criança da escola e como ela fica mais suscetível, na verdade, a ser cooptada pelo tráfico, pela exploração sexual, ou para criminalidade, né? Digamos assim. O pessoal acha que o trabalho infantil, na verdade, é uma opção. Né? É a única opção, na verdade, para a criança pobre não roubar, para a criança pobre não se drogar, mas quando, na verdade, ele leva para outros caminhos, na verdade, né? Ele tira a criança da trajetória natural Sim. dela, que seria na escola, num ambiente saudável, sadio, fazendo atividades contra turnos e leva ela para o outro lado, né? Então, tem uma interface muito forte da infracionalidade com o trabalho infantil. Eu acho que, assim, só aproveitando o que ela falou, eu acho que a gente justamente romantiza muito o trabalho infanto-juvenil, né? De crianças e adolescentes. Muito, muito. Essa fala que a Ana, né, que a Ana chegou a citar, né? Assim, melhor estar trabalhando para ocupar a mente para não fazer besteira, né? Não, é melhor estar brincando, estudando, convivendo em família, né? Do que estar trabalhando, né? Acho que a gente pode tentar, num exercício de empatia, pensar se a gente gostaria que os nossos filhos, né, assim, estivessem trabalhando no sinal ou, né, contribuindo em casa, né, mesmo não precisando, vamos trabalhar para dignificar, porque o trabalho dignifica o homem. Tem muito essa romantização, né? E eu acho que é importante a gente entender exatamente isso que a Ana falou, que são todos esses caminhos que vão ligando um no outro, né? É o trabalho, que aí tira o seu tempo de estudo, o seu tempo de fazer o dever de casa, o seu tempo de prazer do brincar. E o brincar é absolutamente necessário na construção emocional de um ser humano, né? É saúde, né? Brincar é saúde. A gente passou agora, dia 29, foi o Dia Internacional do Brincar, né? E como isso é importante, né? E o trabalho tira essas possibilidades todas, tira essas conexões cerebrais, né? E a gente não pode romantizar isso. Acho que isso é muito importante. E aproveitando que ela falou também das notificações, que na verdade são subnotificações, né? Concordo, acho que a gente não notifica, nós da saúde, né? Assim, não notifica nem, eu arrisco a dizer que não notifica nem 10% dos agravos de saúde, né? Porque quem faz isso somos nós, né? E aí, Flávia, né? Você pode ser médica também. Aonde que na escola de medicina a gente aprendeu a notificar agravos de saúde? A gente tem, né? Para as pessoas que não sabem, né? Existem doenças de notificação compulsória, né? Que aí todo estudante de medicina aprende. Essa sarampo, dengue, né? Agora, coronavírus e tal, né? Mas uma coisa que, quando eu comecei a estudar esse assunto, né? Assim, lá na UERJ, a gente tem um núcleo grande lá que estuda a questão do trabalho infantil. Tem uma assistente social que se chama Carmen Raimundo, que ela, enfim, ela é especialista nesse tema. Qualquer situação de saúde, qualquer sintoma de saúde
que está vinculado a uma atividade laboral na adolescência ou na infância, né? Enfim, ou mesmo que seja um trabalho regularizado, né? Dentro dessa coisa do jovem aprendiz, ou um jovem que está direitinho com a sua carteira de trabalho regulamentada a partir dos 16, mas qualquer agravo de saúde, qualquer sintoma, ela é uma doença de notificação. Eu não sei se você sabia disso, inclusive, Flávia. Então, por exemplo, adolescente de 16 anos tem um trabalho regulamentado direitinho, ele está na escola, ele tem um trabalho que tem o CLT, que não é noturno, que, enfim, né, que respeita as peculiaridades dele, ok. E aí ele começa com uma dorzinha no joelho. E aí ele vem consultar contigo por dor no joelho. E aí você tem que ser perspicaz, né, enquanto atendimento desse jovem, e tentar, na sua anamnese, tentar identificar de onde vem a dor no joelho. É isso que a gente faz como médico, né? E aí, se você perceber que é possível que essa dor do joelho tem alguma relação com a atividade laboral que ele faz, por conta de um movimento repetido, por qualquer coisa, dor no joelho é uma doença de notificação compulsória. Simplesmente porque ela está relacionada a uma atividade laboral de um adolescente. Então, como isso é absurdamente subnotificado, com certeza, né? E assim, além de não aprender, quando a gente aprende, o médico de família ele tem um olhar muito focado em notificações e tal. Mas Perfeito. a papelada, né, Felipe? A papelada que a gente tem que preencher, o momento que a gente tem que parar para fazer toda essa burocracia e aquele monte de gente para atender. Então, é tudo, né, atrapalhando. Eu acho que a Ana tá com problemas técnicos aí. Deixa eu mandar mensagem aqui para ela. Nossa, ultimamente... Ah, ela tá me mandando mensagem. Tá. Ana, é que você não saiu, Ana. Pera aqui. Você não... Deixa eu mandar a mensagem aqui para ela, porque ela falou para... Deixa eu tentar tirar. Eu acho que talvez você consiga, eu não. Ou ela. Mas sabe o que está acontecendo? Não tá aparecendo o xizinho, sabe? Ó, voltou. Para eu retirá-la. Bom, então, aí, voltou. Gente, vocês falaram tantas informações super interessantes que eu até gostaria, né? Falei desde a questão da notificação, que é muito burocrático e, de fato, muito difícil. E essa questão que vocês disseram, de a gente achar comum, né? Gente, quem não se sensibiliza, né? Você para num semáforo, você está almoçando no restaurante, isso acontece muito em Brasília. E vem um adolescente, uma criança, a maioria ainda são crianças, vendendo pano de prato, solicitando alguma coisa. É difícil, viu? É difícil não fomentar isso. É muito complicado. E essa questão também da cultura, né? Eu vejo que tem várias pessoas pais, por exemplo, meu pai, né, começou já a trabalhar em fazenda super jovem, por exemplo. Então, essa cultura está aí arraigada. O pai fala, não, eu comecei cedo, para mim foi bom, então meu filho tem que trabalhar sim. É outra questão muito complicada de lidar. E, Felipe, eu vejo assim que o jovem, adolescente, normalmente, isso não é regra, né? Que nasce de uma família mais instruída, com uma condição social maior, a gente percebe aquela infantilização, sabe? Ah, meu filho está crescendo, mas eu não quero que ele cresça. E, no contrário, uma família com uma renda mais baixa, parece que a gente já quer que ele vire adulto logo, né? Sim. É criança, mas eu quero que trabalhe, tem que trabalhar. Sim. Gente, são questões muito difíceis de lidar. Vocês acham? Entenderam o que dizer? Não, e pra gente ver como é uma questão social também, né? Assim, dois pesos, duas medidas, né? O filho do pobre trabalhando é perfeito, é lindo, né? Porque aí tá ocupando a mente, né? Tá se dignificando e tal. Mas o meu filho, classe alta, classe média alta, não precisa trabalhar, ele tem que se preparar para a vida, né? E ele vai se preparar para a vida até os 26 anos, fazendo faculdade, fazendo curso, fazendo isso. Se possível, fazer um mestrado antes de sair de casa e se largado para o mercado de trabalho, né? Então, como é dois pesos, duas medidas, né? Isso eu acho que é uma coisa bem importante de a gente enfatizar, né? Ana, e quais são as principais causas de acidente de trabalho no trabalho infantil? Ana, escuta?
Não, não tá, não tá escutando. Tá escutando, Ana? Então, Ana, assim, quais são as principais causas de acidentes de trabalho no trabalho infantil? não, na verdade, acho que todo esse panorama que o Felipe trouxe, explicando por que a criança e adolescente, né? Porque ele está se desenvolvendo, a parte sensorial não está desenvolvida, enfim, a parte digestiva não está desenvolvida, tudo, né? A parte cardíaca não está desenvolvida, a parte respiratória não está desenvolvida. Tudo isso deixa, né, a criança e adolescente mais propenso a sofrer acidente de trabalho. Né? Nenhum protocolo, eu acho importante falar isso, vocês que são médicos, né? Nenhum protocolo de segurança e saúde do trabalho foi pensado para criança e adolescente. Né? A adolescência pode trabalhar em lugar com zero risco, nenhum risco. Né? Então, assim, acho que é importante as pessoas tentarem compreender um pouco. Não sei se minha imagem está saindo, eu não sei. Está saindo ou não? Tá normal? Não, tá ok. Tá ok. Vai escurecendo para mim aqui, eu não sei. Então, é importante as pessoas terem isso em mente. Né? Então, assim, nesses dados do Sinan, eles apontam também que os membros inferiores são os membros mais afetados, né, em termos de acidente de trabalho. Né? Mãos, punhos, né? É o maior quantitativo de acidentes, né? De número de agravos, enfim, né? De agravos, né? Mas não sei se vocês tiveram a curiosidade de olhar um pouco ali o Sinan, o número de agravos envolvendo serpentes, escorpião, ou seja, animais peçonhentos, serpentes, no caso, né? E picado de escorpião. Eu fui até olhar, revisitar hoje esses dados, fiquei até assustada, né? Você estava falando de dados estatísticos, Flávio. O IBGE soltou em 2020, a gente ficou 3 anos sem dados estatísticos de trabalho infantil, e pela primeira vez eles fizeram o quantitativo, tentaram, enfim, divulgar a estatística, como eu falei, não tem o recorte de trabalho infantil no tráfico, não tem a exploração sexual, que são piores formas de trabalho infantil, mas tem ali, filtraram ali 706 mil crianças e adolescentes em piores formas de trabalho infantil, ou seja, de 1 milhão e 800, 45% mais ou menos, então estão em piores formas de trabalho infantil, né? 40% está na agricultura, né? 40% dessa força de trabalho está na agricultura e 65% desses 706 mil são com crianças com idade inferior a 14 anos. Olha que número alarmante, assim, né? Olha que situação triste do nosso país, né? A gente tem a obrigação de eliminar as piores formas de trabalho infantil desde 2000, quando a Convenção 182 foi ratificada, né? Enfim, ela entrou em vigor na nossa legislação em 2001, quer dizer, nós temos 20 anos aí da Convenção 182 da OIT, que fala sobre a eliminação, fala das piores formas de trabalho infantil e das ações imediatas que todos os estados signatários adotarem no sentido de erradicar as piores formas de trabalho infantil. Né? E o trabalho infantil nas ruas, é bom lembrar que também é enquadrado como piores formas de trabalho infantil. Então, acho que o Felipe falou uma coisa, eu acho que o que eu falo muito também, e que eu acho que às vezes soa um tanto quanto piegas, mas é essa questão de toda criança ser nossa criança, né? Tem gente que não gosta dessa expressão, toda criança é nossa criança, porque fala que a gente se apropria da criança, mas é toda criança nossa criança no sentido de assim, olha, tudo que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, nossos amados, né? Enfim, né? A gente quer também para o filho dos outros, né? Afinal de contas, crianças e adolescentes são o futuro da nação. Então, eu acho que eu gosto dessa expressão, por mais que tenha essa controvérsia em torno dessa apropriação que a gente fala, a criança é nossa, como se ela fosse, né, uma propriedade nossa, talvez aí revelando um adultocentrismo, mas não é essa a perspectiva, é exatamente de a gente querer para os filhos dos outros, filhos dos pobres, dos pretos, periféricos, o mesmo que a gente quer para os filhos. Olha, eu vou falar, eu sou filha de classe média, não trabalhei na minha adolescência e eu olho para trás hoje, eu lido muito com a aprendizagem profissional, a gente fomenta a aprendizagem profissional exatamente para os adolescentes vulneráveis, né, para eles serem inseridos no mercado de trabalho de forma protegida, mas eu vou falar para você, eu não queria que meu filho fosse aprendiz. Eu não queria ter sido aprendiz, porque eu não ia ter tempo de fazer todas as coisas que eu fiz, né, de frequentar o inglês, frequentar o francês, né, de fazer uma academia ou fazer um esporte, que é isso que a gente tem que fazer. Então, assim, por isso que a gente tem que defender uma infância sem trabalho. É claro que esse estado de coisa, você falou de cultura, estado de ausências, né? Você falou de cultura do trabalho infantil, de passar de pai para filho. Ora, o seu pai foi trabalhador infantil, mas você não foi, né? Acredito que você não tenha sido trabalhador infantil. Me corrija aqui. Não sei se o pai do Rafael foi trabalhador infantil. O meu foi, mas eu não. Né? Então, assim, claro que essa questão do valor da educação, ele é fundamental, ele é importante, ele é um divisor de águas, é claro. Então, assim, você vê que famílias pobres são muito mais... Aliás, o trabalho infantil no Brasil não só tem cor, como tem classe social, né? Exato. É uma sociedade racista e classista, na verdade, né? Então, essa questão do valor da educação
ela é fundamental. Porém, as famílias que têm a alta incidência de trabalho infantil são famílias também que também foram trabalhadores, né? Os genitores foram trabalhadores infantis, também saíram da escola, são mal, enfim, escolarizados, mal qualificados, sujeitos, né, a subempregos e ficam, então, alimentando esse ciclo intergeracional do trabalho infantil, ciclo intergeracional da pobreza, né? Então, assim, esses adultos que foram vítimas do trabalho infantil vão também, porque vão ser pobres, né, muito pobres, vão colocar os seus filhos também em situações de trabalho infantil. E no campo é muito claro isso quando a gente vai falar sobre trabalho infantil rural. A gente escuta, assim, dos conselheiros tutelares, por exemplo, não, na época da colheita aqui, a escola fecha. Quer dizer, há uma condescendência do próprio Estado, né? Quer dizer, porque a escola é Estado, a escola pública é Estado, né? E, quer dizer, então eles sabem que aquilo ali já é da cultura daquele local, naquela época X do ano, ter a colheita e esses adolescentes terem saído da escola para poder trabalhar na colheita. Então, assim, essa questão do valor da educação, ele é fundamental exatamente de romper o ciclo da pobreza, né? Por isso que o trabalho infantil, ele fomenta o ciclo intergeracional da pobreza. Falando demais, Flávia. Vamos. O Felipe fez até assim, acho que o Felipe está pensando em falar alguma coisa aí também, não está, Felipe? Não, eu fiquei apavorado com essa história, né? De a escola fecha da colheita. Porque é justamente o que ela falou, né? É a institucionalização de um equívoco. Né? É o Estado colocando a sua assinatura embaixo de uma coisa que não pode acontecer. Né? E é muito importante a gente, enquanto sociedade civil, entender que as coisas estão conectadas, gente. Né? A gente não quer que tenha violência na rua. Né? A gente quer que os nossos filhos e que nós mesmos fiquemos seguros. Né? Porque, claro, a gente quer uma sociedade segura, uma sociedade legal, uma sociedade que a gente pode ir e vir, etc. Né? Mas é muito importante a gente entender que, por exemplo, violência está totalmente ligada com o trabalho infantil. Trabalho infantil, não frequenta a escola, ou tem dificuldade de frequentar a escola, ou tem dificuldade de aprender o máximo que a escola pode te dar. Logo, você tem menos oportunidades, e aí mercado de trabalho ruim, e aí tudo é conectado. A gente precisa entender que como sociedade as coisas estão conectadas. Né? Não é à toa que um jovem que comete um ato infracional comete um ato infracional. Né? Não é assim, eu acho que eu vou ali. Já vamos chegar aí. Vou ali fazer um negócio ruim ali. Essas coisas não são à toa. Né? E está tudo conectado. E aí, acho que a grande questão é, a gente precisa proteger a infância e a juventude do trabalho irregular e do trabalho, eu diria. Sabe? Como a Ana falou, uma sociedade ideal que nenhuma pessoa com menos de 18 anos precisa trabalhar. As pessoas de menos de 18 anos têm que estar estudando. A gente só consegue melhorar um país com educação. Fato. Educação que se liga a conhecimento, que se liga à ciência, que se liga ao crescimento da população. Que se liga a saber votar, a saber reivindicar as coisas. Né? Olha o que a gente está passando atualmente. Nossa, verdade. E assim, essa criança, principalmente essas que ficam mais na rua, né? Como elas estão expostas, né? A criminalidade, ao assédio sexual, abuso, enfim, tudo isso. E, Felipe, fala pra gente aí um pouquinho. Nós já falamos das crianças e adolescentes trabalhando na parte agrícola, na construção civil, trabalho doméstico, nessas questões de piores trabalhos, que é com pornografia, né, com tráfico. O que isso pode repercutir para a criança e para o adolescente na questão física e mental também? Pois acho muito importante de entender isso, né? Assim, principalmente, né? Assim, essa questão do estado de desenvolvimento, né? A gente tem um momento da vida, que é a infância e a juventude, que a gente está crescendo, se desenvolvendo. Então, a gente está crescendo ossatura, o corpo, né? A gente está crescendo e fazendo reconexões cerebrais o tempo inteiro, né? E a gente está desenvolvendo o nosso emocional, nossas habilidades emocionais, de resiliência, etc. Né? E isso é um momento que não volta. A gente não pode voltar aos 13, 14 anos de novo. Não, peraí que deu ruim meus 13, 14 anos, eu vou voltar. Agora que eu tô com 17, eu vou voltar. Vou fazer os 13 anos de novo.
Não dá, né? E a gente só tem essa oportunidade uma vez. Então, assim, se você passa esse momento que você precisava estar se desenvolvendo e principalmente estar íntegro com a sua saúde de boa, né? Isso não volta mais. Então, eu diria que mais do que sequelas individuais, que também são importantes, a gente tem essas sequelas coletivas que a gente acabou de dizer, né? Que a gente acabou de comentar sobre os ciclos todos que se fecham, né? De violência e de criminalidade e de um país que não se desenvolve, de um país que não sabe votar, né? Tudo está conectado, né? Muito mais que individualmente. Mas individualmente também, né? É o individual que faz o coletivo, né? Eu estava outro dia ouvindo um neurologista pediátrico falando de uma coisa até, digamos assim, mais leve, entre aspas, que é esse período da pandemia que as crianças efetivamente não estão interagindo com outras, né? Porque estão fora da escola, porque a escola está fechada, porque não sei o quê, o bar está aberto, mas a escola está fechada, enfim, assunto para outra live. Essa história de as crianças não se conversarem já faz uma lacuna neurológica irreparável. Irreparável, que não tem como voltar. Então, essas crianças, né, que são os nossos filhos também, né? Estou aqui colocando nós, porque também eu sou médio, classe média, né? Enfim, alta. Estão sofrendo essa sequela, né? Aí tu imagina, então, trazendo esse tipo de raciocínio para uma situação de trabalho na infância, na juventude, né? Eu acho que a gente não tem como mensurar a sequela física, neurológica e emocional que isso pode dar, sabe? Com certeza. Ana, quais são os direitos violados da criança e do adolescente que são expostos ao trabalho? Todos, né? Todos, inerentes à dignidade humana, inerentes à existência humana, todos que estão ali na Constituição Federal, que fala que o adolescente, criança, adolescente, jovem também, a Constituição trata do jovem também, mas tem direito com prioridade absoluta, né, ao lazer, à saúde, ao esporte, ao respeito, à dignidade, né, enfim, todos, né, assim, todos, são todos, assim, o trabalho infantil, eu fico chocada como eu estou feliz aqui de estar fazendo essa conversa com vocês, né? Eu estou achando incrível ter conhecido também o Rafael com essa visão tão, né? Acho que Felipe. Rafael é meu marido. Porque ela me olha, ela já lembra do Rafael, Felipe. Desculpa, agora que eu entendi, ela tá falando Rafael há horas, eu gente, quem é esse Rafael? Sou eu. Eu falei já uma vez, mas eu acertei algumas vezes também. Eu só conheci a realidade ebiatra quando eu estava na unidade de internação aqui do DF, quando eu estava fazendo um acordo com o hospital. E aí eu falei assim, olha, vamos tentar ler, porque eu sei que lá, as unidades de internação, a saúde não chega, né? Basicamente, né? Não chega para quem não é bandido, imagina para quem é bandido, né? E aí eu falei assim, não, vou fazer um acordo e vou levar médicos para lá. Era um hospital, né? Então eu vou levar médicos. Aí eu falei assim, olha, me passem as principais necessidades de vocês, né? A primeira é a odontológica, né? É a mais, né? A mais precisa, depois a dermatológica, depois vinha o ebiatra. Ebiatra? Eu logo dei um Google para saber o que era ebiatra. Eu falei, agora eu tô entendendo o que é o ebiatra. Que legal que eles pediram, hein? Feliz essa live, porque assim, o Felipe ele tem uma visão que é difícil da gente encontrar, até no médico mesmo, no próprio médico, né, sobre a questão do trabalho infantil, o quão prejudicial realmente ao desenvolvimento da criança e adolescente. Então, assim, eu vou até chamar o Felipe para fazer umas lives comigo. Porque quando a gente fala, o procurador do trabalho fala, né, aquela fala já como quase viciada, a pessoa fica cansada, o Ministério Público do Trabalho defendendo, né, que criança não trabalha e tal. Então, assim, é importante que outros profissionais de outras áreas também façam essa defesa, né? Então, assim, o médico ele é fundamental, né, nessa questão do tratamento do trabalho infantil, né, de fazer um convencimento com a sociedade sobre os efeitos deletérios do trabalho infantil, né? Realmente não tem volta, né? Você vai conversar com um adolescente desse, e todos os adolescentes que eu converso no socioeducativo foram trabalhadores infantis, que eles não sabem que trabalhar no Lava Jato é a pior forma de trabalho infantil, que vender coisa na rua é a pior forma de trabalho infantil.
É Ser normal, entregador, né, cobrador. Ana, e é fantástico. Eu já vou dar pitaco aqui, hein? Nessa pandemia, né, a gente conhece pessoas e o Felipe foi um desses que eu conheci, o achei assim, falei, gente, que homem é esse? Porque eu achei fantástico. Ele tem uma linguagem. Ó, gente, já dá para ver a diferença, né? Eu, médica de família, tem um campo aqui atrás de mim. A Ana, só livro, né? Que quem é da sua área, Deus me livre, minha casa é assim também. Uma coisa do meu marido. E olha o enviado, parece que tá indo numa boate, né? Tem o LED, e muda de cor, é isso. Então, Ana, ele tem uma linguagem para conversar com o jovem. Eu achei fantástica, sabe? Ele fala, e ele né, tem todo articulado, e as coisas que você disse, essa parte principalmente que eu dei uma olhada aí nos seus vídeos sobre a Sim. sexualidade, é muito interessante. Então, vale a pena, por exemplo, se for exercer algum tipo de trabalho, para lidar diretamente, falar diretamente com o jovem, o Felipe tá aí, ó, pode colocar no seu. Que legal. Mas eu acho que eu preciso também, assim, dar os créditos, assim, né, do lugar que me formou, né? O NESA, que é o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, que é um núcleo da UERJ, ele é um núcleo que existe desde 1976 e tem um projeto de extensão universitária que é o PSTA, que é o Programa de Saúde do Adolescente Trabalhador. Que eu até já citei, né, a assistente social Carmen Raimundo, é a pessoa que coordena esse projeto há muito tempo. A gente tem, inclusive, uns módulos de autoaprendizagem no NESA sobre diversas coisas. Na verdade, tem 4 módulos, enfim, que a gente capacita equipes de saúde pelo Brasil, enfim, né, que foram todos feitos em parceria com o Ministério da Saúde, na época que o Ministério da Saúde era um ministério competente, né, enfim. A gente tem um módulo de autoaprendizagem muito legal que é só sobre a questão da saúde do adolescente trabalhador. Né? Então, acho que também quero dar os créditos aí pro lugar que eu formei, que me formou, que eu fiz a residência no NESA e hoje eu sou staff do NESA, né? E principalmente o nome da Carmen, que acho que é a pessoa assistente social que mais sabe sobre isso na Via Láctea, sobre a questão de saúde do... Tela aqui também para, né, abordagem multidisciplinar. Não, é verdade. Além da questão Sim. envolver realmente necessidade de ser tratada de forma multidisciplinar e o trabalho infantil também requerer, né, intersetorialidade, articulação com vários órgãos, equipamentos e entidades. E para enfrentar o trabalho infantil não existe nenhuma instituição total. Eu acho que em todas as áreas da infância também são assim, né? A infância e a adolescência é regida pela incompletude institucional. Né? Então, assim, não existe. Eu falo da unidade de internação porque é um universo que eu conheço mais próximo. Ali não é uma instituição total para cuidar do adolescente como um todo. Não. A gente precisa de vários parceiros, de várias entidades, de várias pessoas tratando daquele ser. Né? Então, eu achei importante. Eu até ia brincar com ele, achava que ele estava no Rio Grande do Sul, porque ele é gaúcho, com certeza. Não tem como negar, né? O Felipe, eu estou falando do Felipe. E eu ia falar que no Rio Grande do Sul tem uma forma de trabalho infantil, trabalho infantil na agricultura, que é muito forte no Rio Grande do Sul. Não sei se o Felipe conhece, a cultura do tabaco, né? Sim. Muito trabalho com o tabaco no Rio Grande do Sul. É impressionante. Voltei? A imagem... Aí, voltou, ótimo. Isso, Ana, tem que fazer assim, Ana, joinha. Ótimo. Voltou. Ótimo. Voltou. Então, gente, nós estamos aqui somente com 9 minutinhos. Tinha tanta pergunta ainda para fazer. Eu vou colocar 2 tópicos, então. Escolhi aqui. Primeiro, Ana, quando a gente identifica que uma criança está disposta a ir ao trabalho, o que a gente pode fazer? E depois, eu quero entrar na parte mesmo da experiência de vocês lidando com os socioeducandos. Pode ser? Então, identifiquei, Ana, o que eu devo fazer? Eu devo denunciar? Denunciar, o canal de denúncia mais conhecido é o Disque 100, né? A gente também, o MPT, por exemplo, tem um aplicativo que chama App Pardal. Então, ali você pode baixar o aplicativo e denunciar também, mas o Disque 100, Conselho Tutelar, né, mais próximo também, pode prestar essa assistência também à criança e adolescente, eles fazem assistência social, mas o Disque 100 é realmente o canal de denúncia que tem mais, enfim, é mais fácil de assimilar, de absorver, mais rápido. Então, é denunciar. Eu acho que ver o trabalho infantil é denunciar
E eu também falo isso para não fomentar o trabalho infantil. Você falou do coração, né? A primeira coisa quando algum trabalhador infantil vem me vender alguma coisa, pano de prato, no restaurante, eu não compro, e eu pergunto se ele está estudando. Né? Aí ele já fecha a cara para mim, né? Que normalmente a criança adolescente já se fecha para você. Às vezes fala que sim, ou então sai né, sem responder. Então eu realmente eu acho que é importante a gente não fomentar, né? Não só o trabalho infantil diretamente comprar, mas também ter um consumo consciente de cadeias produtivas que são contaminadas pelo trabalho infantil. Vou citar uma aqui, o cacau. O cacau, ele é empestado de trabalho infantil. Né? Presente, trabalho infantil, trabalho escravo. O açaí, que hoje, né, é tão consumido por pessoas saudáveis, né? Também trabalho infantil super presente, trabalho infantil ultra perigoso, né? Assim, ultra perigoso. Então, acho que essa questão da a gente fazer um pouco de se perguntar mais da onde que está comprando, né? Se a gente está fomentando aí uma cadeia produtiva, o trabalho infantil, né? E posteriormente o trabalho escravo, porque 90% dos trabalhadores escravos foram vítimas de trabalho infantil no passado, né? Então, acho que isso é importante também. E eu acho que para nós médicos, né, Flávia, assim, a gente cada vez mais também, assim, olhar para as nossas anamneses, para as pessoas que chegam, né, para os jovens e para as crianças que chegam nos nossos atendimentos, para a gente ter esse olhar, essa escuta para identificar se não tem um trabalho infanto-juvenil acontecendo ali, né? Como a Ana falou anteriormente, nesse caso tão trágico desse menino que teve o corpo dividido ao meio na serra, super comum, mas você trabalha com o pai. Trabalha com o pai, mas como é que é? Que idade tem? Tem 16 anos, tá bom. Então o seu pai assina a sua carteira de trabalho? Porque aí tem que pensar em tudo isso também, né? Assim, e você está estudando? Qual é o horário que você trabalha? E você acha que o trabalho atrapalha de alguma forma o seu estudo? Aliás, quais são os seus planos de futuro? Você tem plano para o seu futuro? Né? Eu acho que tudo isso tem que entrar dentro da cabeça do trabalhador da saúde também, para a gente também poder ser essa ponte de identificação e de notificação. Não só de notificação compulsória, como notificação ao conselho tutelar. Ou de eu tenho que dar créditos à minha especialidade, né? Porque médico da família é bom, porque a gente tem os agentes de saúde e nós, de fato, convivemos com a comunidade. A gente vai na casa, então tudo que acontece a gente consegue absorvendo e acho que é mais fácil lidar do que alguém, né, que independente chega lá no seu consultório, né? Você não sabe como convive, como... Não, e até para além da notificação, que é importante, né, trazer para reflexão também, né? Porque pode ser realmente uma família que está absolutamente necessitada e aquela criança está trabalhando, aquele jovem está trabalhando por um nível de pobreza, por uma coisa de uma necessidade básica, essencial, né? Quem tem fome tem pressa, né? Então, trazer para reflexão também. Esse jovem, essa criança, essa família, né? Para o que está acontecendo que esse jovem, essa criança está precisando trabalhar, né? Certo. Eu acho que Flávio, deixa eu só mencionar, acho que o Felipe tocou num ponto assim, que para a gente é central, né? Que é a questão da família. Realmente, uma criança em situação de trabalho infantil tem uma família em vulnerabilidade socioeconômica ali por trás, quase 100% das vezes. Então, assim, o médico que está se deparando com essa situação, ele tem que acionar a assistência social, né, para aquela família ela possa ser tratada, porque assim, eu acho importante falar isso, né? A criança trabalha para ajudar a família. A criança não tem que ajudar a família, né? Quem tem que ajudar a família é o Estado, né? Não é a criança. Isso é uma inversão de valores, né? Da ordem jurídica, enfim, né? A criança não tem que trabalhar para ajudar a família. Ela tem que, na verdade, ir para a escola para ela poder ter, enfim, todas as vivências saudáveis, né? Se escolarizar e romper aquele ciclo de pobreza. Então, assim, eu acho importante isso que o Felipe falou, porque a família ali, atrás de uma criança, tem uma de vulnerabilidade socioeconômica, né? Essa internet dela... Aí voltou, Ana, voltou. Essa internet está um pouquinho prejudicando. Felipe e Ana, fala um pouquinho para a gente a respeito do trabalho que vocês já exerceram com os socioeducandos, né? Que são os jovens em conflito com a lei. Eu acho que talvez a minha experiência que eu tive talvez tenha sido menor que a da Ana, mas eu, como tenho 20 anos de trabalho com adolescentes, né? Esse ano eu faço 20 anos, já fiz muita coisa, né?
dentro dessa seara dos adolescentes. E lá no Rio de Janeiro, na verdade, eu trabalho no Rio, mas eu trabalho em 2 lugares, viu, Ana? Eu estou agora em Porto Alegre. Sou gaúcho, trabalho em Porto Alegre, trabalho no Rio. Minha vida é uma loucura, meninas. Enfim. E aí, o que acontece? Lá no Rio, eu já trabalhei no Degase, que é o lugar, né, do sócio-educativo lá do Rio de Janeiro. Trabalhei por 1 ano e meio, mais ou menos, dentro de um lugar, dentro do Degase, que eram meninos que tinham conflito com a lei, meninos e meninas, mas que também tinham uso de substâncias, né? Então, era um lugar especial dentro do Degase que tinham meninos e meninas internados com a questão do conflito com a lei, mas também com uso de substâncias, né? Enfim, e aí eu acho que é isso que a gente falou um pouco no início também, assim, né? Os jovens que têm infração à lei têm um perfil, né? E é aquilo, né? É o preto, pobre, com história de trabalho infantil na família, com história também de delitos, de dificuldades e criminalidades na família. Então, assim, de baixa escolaridade, né? Então, as coisas não são por acaso, né? Não são por acaso, né? Isso me chamou muito a atenção, né? Desse perfil, né? Assim, porque não é por acaso que é só um grupo populacional que está aqui dentro, né? Que está precisando dessa assistência. Então, a gente não pode ser hipócrita enquanto sociedade, né? De achar que bandido bom é bandido morto, que diminuir, por exemplo, a lei da maioridade penal vai resolver as coisas. Ao contrário, vai piorar as coisas. O que os adolescentes infratores, né, e o que os adolescentes em geral precisam é de acolhimento. É de acolhimento, igualdade de oportunidades, de estar na escola e de brincar. É isso que eles precisam. E de beijar na boca. Precisam. Ótimo, Ana. A gente tem 2 minutinhos, Ana. Assim, estamos falando desse universo de socioeducandos, assim, eu tenho uma verdadeira paixão por esse universo, acho que porque é um universo de ausências. A gente pode contribuir muito, acho que todos nós podemos contribuir muito, de alguma forma, nesse universo, né? Mesmo sem ser como instituição, né? Como pessoas mesmo, falando. Mas como instituição, a gente consegue contribuir mais, claro, né? E se a gente cooperar, né, entre instituições, que o Brasil não tem essa cultura da cooperação interinstitucional. Mas eu estou na unidade de internação mesmo, eu fico impressionada com o primeiro contato com os adolescentes que vão fazer uma turma de aprendizagem. A gente tem um projeto de aprendizagem de unidade de internação aqui no DF, e o DEGAS também tinha, não sei se tem ainda. Quando a gente vai falar dos sonhos, né? Vocês sonham fazer o quê? O Felipe falou uma coisa também muito certa. Qual é o seu projeto de vida? Não existe, gente. Não existe projeto de vida, não existe sonho. São sonhos assim que foram apagados pela violência, né, dos quais eles são vítimas, esse estado de ausências, né? São muitas ausências. Eles vão se deparar com o Estado pela primeira vez quando eles estão na unidade de internação. Brasil, eu sou Estado, aqui você vai estudar, que você é obrigado a estudar, você ali é um assistente social, um pedagogo, enfim, né? Claro que isso é a realidade de todas as unidades do Brasil, mas assim, é a primeira vez que eles se deparam com o Estado, né? Quer dizer, então assim, eles não são violentos à toa, porque são frutos da violência, né? Do estado de ausências absoluto. Então, eu queria só deixar acabando, né? Eu queria agradecer muito por estar aqui com vocês, fazer o bate-papo. Achei incrível conhecer o Felipe, né? Que falava, já conhecia, muito legal mesmo. Acho que uma experiência profissional para mim enriquecedora. E o Felipe já está anotado aqui no caderninho da live. E é isso, né, gente? Toda criança é nossa criança. Cada nossa criança. Somos responsáveis. A Constituição fala que nós, sociedade, não só o Estado e a família, nós somos responsáveis por todas as crianças e por assegurar a eles direitos fundamentais à vida. E isso inclui o direito a uma infância sem trabalho, livre de trabalho infantil. Obrigada. Exatamente. Muito obrigada, pessoal. Foi fantástico esse bate-papo, mas eu não esperava que fosse ser diferente. Então, é uma pessoa que eu já conheço pessoalmente, que é a Ana, é uma pessoa que eu admiro muito. Você sabe isso, que eu já te falei isso, Ana. E com o Felipe, que também veio para acrescentar. E com certeza eu manterei contato, porque eu vou querer algumas orientações para lidar melhor com os meus adolescentes, viu? Então, gente, eu espero que todos tenham entendido o recado. E acho que eu vou fechar com essa frase que você falou, Ana, que toda criança é a minha criança, né? Nossa criança. Muito obrigada por participarem, muito obrigada a todos que ficaram aí até o final. Um beijo grande. Tchau, tudo de bom para vocês. E, por favor, aí todo mundo, máscara, distanciamento, álcool em gel e vacinem-se.
Tá bom? Um beijo. Valeu, gente. Obrigado, hein? Obrigado. Um prazer conhecer vocês. Grande beijo. Prazer. Dia 12 de Beijo. junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. 12 de Olha junho. aí. Importantíssimo. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.